Nesse início da vida, o bebê precisa mesmo desse colo, desse apego, dessa proteção, né? Porque ele não consegue absorver tudo, né? E nós funcionamos como esse filtro ali pro bebê. Só que o bebê ele amadurece, então ele não aprende só a dar um sorriso para você, a controlar a cabeça, a rolar. Ele também, psiquicamente, ele também vai tendo mais habilidades. Ele também vai criando mais recursos. O que eu acho que acontece é que a gente não percebe isso como mãe, talvez, ou como pai, né? De que o bebê vai ficando mais maduro e vai podendo aprender e lidar também consigo mesmo, né? Com as pequenas frustrações da vida. Né? Uma mãe de um bebê, de um recém-nascido, o bebê mal é, a mãe está lá. Porque ela sabe que aquele bebê não vai dar conta das próprias necessidades. Se ele tiver numa, sei lá, a escápula está meio ruinzinha, né, a posição das costas, ela tem que ir lá e tem que corrigir, porque ele não consegue se movimentar. Mas um bebê de 3, 4 meses, ele já consegue fazer isso. E a gente pode começar aos poucos, produzir pequenas frustrações. Isso não significa deixar o bebê chorar. Isso é importante. Mas a gente não precisa pegar o bebê logo de uma vez. A gente pode chegar primeiro e falar com ele. Não funcionou? Conversa e toca com ele lá no berço ou na sua cama compartilhada. Não funcionou? Você vem e pega. Com um bebê recém-nascido, isso vai durar esses 10 segundos, porque ele não tem essa capacidade. Mas isso é um treinamento para nós, né? Para justamente não acontecer isso. Para que naquele momento que o seu bebê já tiver esse recurso, já tiver essa habilidade, ele conseguir devolver para você. No começo da vida não é errado a gente fazer o bebê dormir no colo. O bebê vai fadigar. Só tem essa forma única possível do bebê, né? Eu acho que assim, é que a gente quando fala do bebê, tá falando também da mãe, né? E eu acho que assim, quando a gente tá no início, a gente não conhece o bebê. Um tem que conhecer o outro. E as mães ficam ansiosas e se sentem muito demandadas e responsáveis. Então, a gente tem é quase automático você responder muito rapidamente. E o bebê precisa, porque ele não consegue esperar. Na hora que ele está com fome, ele está com desconforto, é como se ele fosse se arrebentar, se acabar. Então a mãe tem que rapidamente ir lá e, enfim, ir pesquisando por ensaio e erro o que está acontecendo. A gente não tem bola de cristal, o bebê não vem com manual de instrução. Então a gente vai tentando e vai aprendendo. E na medida que ele vai tendo essa experiência de satisfação, ele vai poder incorporar um pouquinho, né, e aguentar um pouquinho, né? A mãe está, assim, um bebê de 3, 4 meses, a mãe está na cozinha, o bebê chorou, a mãe fala, já estou indo. Então ele já sabe que aquela voz vem acompanhada de todo um cuidado. Só que a gente muitas vezes não aposta na possibilidade do bebê aprender coisas novas e aguentar. E assim, e a gente às vezes não propõe novas possibilidades para ele aprender um novo jeito de ficar, de estar, de ser, né? Então, meu bebê só dorme no peito, só dorme no colo. É verdade, de início ele só assim que ele pode. Mas como ele vai amadurecendo e vai aprendendo com a experiência, com a repetição exaustiva, ele vai podendo esperar um pouquinho. Então a gente tem que observar. O bebê ele faz barulhinhos durante o sono, ele choraminga, isso não significa que ele está chorando. Às vezes, como a Denise falou, entre um ciclo e o outro, para ele poder emendar, ele choraminga, ele resmunga. Mexe muito ele lá no mexe. berço e ele não está acordando, na verdade. Se a gente deixar, esperar um pouquinho e não achar que ele vai começar a chorar e aí sim ele vai ficar desorganizado, a gente dá a chance para às vezes ele se virar um pouquinho e dormir de novo. Se a gente falar e pega o nenê, a gente acorda o bebê. Não. E aí cria essa dependência. O bebê nunca aprendeu a ir para a cama dos pais sozinho. A gente põe. Claro, às vezes você está tão exausto que você coloca o bebê na cama. Então, assim, aí ele se acostumou assim. A gente vai tendo que propor outras formas para o bebê poder aprender outras formas. Quantas mães às vezes dizem assim, o bebê estava chorando, aí eu fui lá pro quarto dele e quando eu cheguei ele parou de chorar. Quantas mães não vão se identificar com isso? Que é exatamente isso, sim. né? A babá eletrônica, eu acho que ela é um ótimo recurso por um lado, mas por outro, para algumas pessoas, ela pode ser infernal. Praga, um karma, uma coisa. Nós sempre falamos assim, reduz o volume disso, se possível zera. Se a porta do seu quarto está aberta, a porta do quarto do bebê, só deixa o recurso da câmera se você quiser olhar o bebê em algum momento, né? Mas muito ruim isso, porque às vezes um pio do bebê já termina despertando essa mãe que está cansada, que está exausta ali, né? Dentro disso, entre o medo da mãe, desse bebê acordar de vez. Porque se eu vou lá e atendo rápido,
aumenta a chance dele dormir com mais facilidade e aí isso vai ser um pouco mais fácil para mim, né, tecnicamente. Mas isso às vezes pode ser momentâneo. Ele pode funcionar de forma momentânea, porque o seu bebê vai continuar despertando. Sim. E quanto mais você atende nessa velocidade, às vezes alta e rápida demais ali o bebê, ele vai entendendo isso também, porque o bebê ele quer ficar com a gente. É também bom para o bebê poder ficar um pouco sozinho, aprender a ficar sozinho. Isso mas alguma coisa a ser adquirida, a ser conquistada, não é dado. E aos poucos isso, né? Você ir Muito trabalhando gradual. com isso aos poucos, Sim. né? A gente até fala assim, se você percebe que seu bebê quer ficar o tempo todo no colo, coloca ele um pouquinho no chão, né? Eu como fisioterapeuta vejo uma super dificuldade dos pais em fazer isso, né? Em dar essa autonomia, né? E hoje em dia, com essa questão dessa vida maluca que a gente tem de trabalho e tudo mais, os pais têm uma dificuldade de infantilizar, né? Então, peraí, como é que é brincar mesmo? Né? Que recurso que eu uso para brincar com meu bebê? Esse bebê também de 3 meses vai ficar um tempo maior acordado, e o que eu faço com ele? Peraí, mas eu posso colocar no chão, mas o chão é sujo, né? Meu bebê eu quero deixar, se eu pudesse esterilizar meu peito, né? Eu esterilizava, mas como é que eu vou colocar ele no chão? Não, mas espera aí, você vai colocar ele no chão forrado, você vai deixar ele sentir o próprio corpo, ele poder explorar e ver que existe algo além dele e de você, né? Vocês dois que são únicos, né? Quase que uma extensão do outro. Então deixar esse bebê ali, olhar para esse entorno e se perceber, né? Ele se explorar, porque quando ele se explora ali motoramente, ele vai falando, eu sou uma pessoa também, né? Eu sou uma pessoa diferente, né? E aí ele vai se dando conta e vai se distraindo, vai olhando a mão e vai brincando com ele próprio, né? Isso vai ajudando o bebê a ir criando também esses recursos durante a noite, né? Tanto que não é comum às vezes o bebê acordar e brincar um pouquinho, né? Brincar um pouquinho sozinho, ficar lá chupando a mão e tudo mais. Então, não vai lá e brinca com ele, né? Porque é noite, a gente quer mostrar para ele que é hora de dormir. Deixa ele lá brincando sozinho, né? Ele vai cansar e vai dormir. É como se precisasse de outras coisas entre eu e o bebê para poder distraí-lo, poder estimulá-lo, né? O ser humano, para o bebê, é o melhor estímulo. O mais importante para o bebê é o olhar do outro, essa troca com o outro, né? Ele vai se reconhecendo como um sujeito a partir do outro, vai se constituindo a partir das primeiras pessoas que estão ali, normalmente o pai e a mãe, enfim, os pais. Esse timing é que a gente não tem como passar, é só você observando seu bebê, isso é muito importante. Observe seu bebê, né? A gente reage muito rapidamente, a gente não dá o tempo de ver o que vai acontecer. A gente se antecipa muito, né? E se a gente pensar que se a gente se antecipa e não dá chance de ele descobrir as potencialidades dele, é como se a gente não apostasse na possibilidade dele. Tem que perceber que os pais apostam, quando o bebê começa a andar e ele cai, a gente faz assim pro bebê, o que a gente faz dentro do bebê? Vem, você pode, né? Eu tô dando, você tem crédito, né? Então é uma troca, um ping-pong aí, né? De apostas e autoestima que vai se desenvolvendo, enfim, né?